Nós estamos na Parashá Behar. Har é monte, Be é no monte, Behar. Junto com a Parashá Berokutai, em minhas leis. É a 33ª e 34ª porção semanal desse ano. Mas eu vou falar de uma coisa que eu já falei aqui, na realidade. Mas eu acho que nós temos que falar mais sobre isso. Nós temos que compreender mais isso. Na verdade, eu comecei até falando assim, precisamos compreender uma coisa de extrema importância para nós que somos de Yeshua. Presta atenção, nós temos autoridade espiritual. Nós temos autoridade espiritual. Repete comigo assim, ó. Eu tenho autoridade espiritual. Nós temos. Às vezes nós temos dificuldade de compreender isso e achamos que quem tem autoridade espiritual, às vezes é só o pastor, às vezes é o profeta, às vezes é quem ora em línguas, né? Nós pensamos assim e isso está errado. Todos nós que somos do Senhor temos autoridade espiritual. Eu não sei se você lembra daquele problema em Atos, que foram expulsar demônio. O demônio encarou o cara e falou: Paulo, Yeshua eu sei quem é, Paulo também. E tu quem é? E partiu para dentro. Esse não tinha autoridade do Senhor. Para ter autoridade espiritual, nós temos que estar em Yeshua. E nós temos visto no meio das pessoas que são de Machia, com seus casamentos destruídos, não é? Com suas vidas em frangalhos, seus filhos às vezes entregues às drogas, à prostituição, e todo tipo de destruição, porque isso é uma destruição. Casamentos desfeitos. Isso não estou falando no mundo, não, estou falando dentro da própria igreja que se diz seguidora de Yeshua. Nós vemos pessoas de Yeshua gastando suas energias, às vezes lutando contra a carne, contra o ser humano. Ou seja, lutando contra o homem ou mulher, causadores, segundo nós, dos nossos problemas. É assim que nós vemos, não é? Dentro da igreja. Só que nós esquecemos uma coisa que é básica, que está lá em Efésios 6,12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Olha aí, ó. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Às vezes você está brigando com um membro da congregação, às vezes você está brigando com o seu chefe, às vezes você está brigando com o vizinho, às vezes você está brigando com alguém que pisou no seu pé ou alguém no trânsito. Mas a palavra está nos ensinando, nós que já somos de Yeshua, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Quando a palavra está dizendo isso, ele está dizendo que a nossa briga não é contra o homem, contra o ser humano. A nossa briga, ele está dizendo aqui, contra quem é. Nós temos que lutar contra os principados. Existem principados. Contra as potestades, os poderes. Contra os príncipes do mundo destas trevas. Contra as hostes espirituais
da iniquidade. E elas ficam, sabe aonde o endereço? Nas regiões celestes. Como Paulo é preciso. O nosso verdadeiro inimigo de nossas almas não é o chefe no seu trabalho que pegou no seu pé. Não é o vizinho que está incomodado contigo. Ou pessoas da congregação, porque às vezes nós ficamos com raiva de pessoas dentro da congregação e às vezes brigamos com as pessoas dentro da própria congregação. Eu não estou dizendo do mundo, eu estou falando de pessoas que se dizem que estão em Cristo, em Mashiach. Eu acho que a gente está desviando o negócio. E eu vou dizer uma coisa: os principados, as potestades, os príncipes do mundo dessas trevas e as hostes espirituais que estão nas regiões celestes amam que a gente faça assim. Elas gostam. Porque a minha energia toda eu estou gastando com o ser humano, não com eles. E às vezes nós nos pegamos com raiva de alguém. É ou não é? Temos que mudar, hein? Temos que mudar. Nosso adversário não é, em essência, o homem, mas sim o diabo e seus anjos caídos, suas hostes espirituais. Inclusive, Yeshua chama o diabo, sabe de quê? De ladrão. Ladrão faz o quê? Rouba. Veja em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele veio roubar, matar e destruir. O diabo e suas hostes estão no mundo para roubar seu carro. Ele estimula as pessoas a roubarem o seu carro. Aqueles que não são de Yeshua estão entregues nas mãos deles. E eles usam essas pessoas. Então elas vão roubar seu carro, sua casa, seu dinheiro, seus bens. Mas não é que o diabo precise disso. Ele não precisa nem do seu carro, nem da sua casa, nem dos seus bens. Ele não precisa de nada que você tem. Mas ele faz isso para roubar seu ânimo. Aí, ó. Sua paz e, sobretudo, sua fé no Senhor. E ele usa essas pessoas para desviar a sua energia, a sua força, a sua guerra deles para o ser humano. Porque aí tu não incomoda ele. Tu vai ficar com raiva do vizinho, você vai ficar com raiva do cara que te roubou, você vai ficar com raiva do, sei lá, do irmão dentro da congregação que falou alguma coisa que não te agradou, ou que pisou no seu pé, ou que tomou seu lugar. Aí fica com essas, gastando a sua energia contra quem você não deveria brigar. Mas o diabo gosta disso. Porque aí você não incomoda ele. Eles matam e destroem tudo que vem pela frente, destroem famílias inteiras, ou melhor, eles destroem até gerações inteiras. E quando nós estamos diante de situações provocadas pelo diabo e suas hostes, a nossa postura tem sido de medo, de clamar e de brigar contra o ser humano. E você já notou que a gente acaba clamando ao Pai, ou a Yeshua, né? Quando a gente se vê em situações difíceis, a gente fica com raiva, a gente está no trânsito, o sangue de Jesus tem poder, não é assim que a gente fala, hein? Dentro da igreja. Mas a palavra de Yud Revavirê não nos diz para clamar quando estivermos em batalha. Quando nós estivermos em batalha, a gente tem que fazer o quê, gente? Hein? Batalhar. Nós temos que batalhar. Lembra de Davi? Senhor, tem me dado esse povo na minha mão? Tenho, Davi. Davi saía para quê? Para batalhar. Davi não ficava lá. O sangue de Jesus tem poder. Ele não ficava fazendo isso. Ele batalhava. Você precisa batalhar, aprender a batalhar. Porque a palavra de Deus ordena assim. Contra o inimigo de nossas almas nós temos que lutar. Nos ensina o que está escrito em Tiago 4,7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti a quem? E o que vai acontecer? Ó, ele não está mandando, na hora do aperto, você clama por mim. Não, você tem que clamar antes, meu irmão. Davi clamava antes da batalha. Davi não clamava na batalha, ele clamava antes da batalha. Porque se Deus dissesse para ele, Davi, eu não estou te dando esse povo na sua mão, Davi não ia. Moisés falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Senhor, se tu não for conosco, não nos envie. Porque qual é a diferença de nós e dos outros povos, senão a tua presença em nós? Ó. Mas na hora da batalha é o quê? Batalha. Por isso que a palavra está dizendo em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai a ele, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, a palavra está dizendo que ele vai fugir de vós. Se eu me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele foge. A sujeição a Deus é a primeira coisa que devemos fazer. Para você entrar em batalha, para você entrar na luta contra as potestades malignas nas regiões celestes, contra os príncipes dessas trevas que nós estamos vendo aí na terra, primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Essa é a ordem. É a primeira parte que o soldado tem que fazer, se sujeitar a Deus. E a pergunta é como nos sujeitarmos a Deus? Eu sei que você pensou isso. A resposta a essa pergunta está em toda a Bíblia. Mas existe um salmo que eu acho que sintetiza isso. O Salmo 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ó, não anda com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acho que isso explica com muita clareza o que é se sujeitar a Deus. Submeter a Deus é estabelecer seus mandamentos por fé, como Paulo falou. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos ela. Se estivermos sujeitos a Deus, nós somos fortalecidos nele. Nele. Como está escrito em Efésios 6,10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Não é no poder do homem. Não é no poder do grito. Não é no poder do bater o pé. Não. É no poder de Deus. Quando nós sujeitamos a Ele, também somos imbuídos de autoridade espiritual. Olha aí, ó. Então, a partir daqui em diante, é conosco a batalha espiritual. É por isso que logo depois de sujeitarmos a Deus, a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Depois que você se sujeitou a Deus. Quem tem que resistir, quem tem que expulsar ao diabo e suas hostes, somos nós. Para pensar. Você acha que Deus não tem autoridade e poder para expulsar os demônios tudo aqui? Da terra? É claro que tem. Mas ele não deu a terra aos filhos dos homens? E os filhos dos homens não entregaram a terra na mão do inimigo? Não é verdade isso? Então nós é que temos que expulsar o inimigo daqui. Para isso, primeiro, eu tenho que me sujeitar a Deus. Mas expulsar o demônio, somos nós que temos que fazer. Veja o último encontro na terra de Yeshua e seus 11 discípulos, pois Judas, inclusive, já havia suicidado em Marcos 16, de 14 a 20. Por último, então apareceu aos 11, não foi aos 12, porque Judas
já havia sido tirado. Estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que os tinham visto já ressurgido. Na realidade, muitos dos discípulos não acreditaram. Eu não sei se nós iríamos acreditar. Se eu visse, olha, eu vi Yeshua hoje. Ele morreu, eu vi ele morto. Será que você ia acreditar? Quantos irmãos falam assim, aconteceu, dão testemunho e as pessoas dentro do coração, eu não acredito nisso. Quando eu conto que eu esperei 14 anos minha esposa, tem gente que fala assim, eu não acredito nisso, dentro do coração. Mas isso aconteceu. Mas nem todos creem, nem todos acreditam. Deu para entender? Nem todos. E muitos dos discípulos não creram. E Yeshua, a palavra fala que ele lançou-lhes a incredulidade na cara. É igual um tapa na cara. E mais, a incredulidade e a dureza do coração. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai a boa nova. Quando a palavra, tem que falar isso, quando a palavra fala evangelho, a gente já pensa até só nos livros, né? Que nós chamamos de evangelho. Mas não é isso, não. Evangelho é a palavra boa nova da salvação. Amém? A boa nova da salvação está em toda a escritura, né? Então não é só os 4 evangelhos. E pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha a ordem, e for batizado será salvo. Quem crer, quem crê quer ser o quê? Quem crê quer obedecer à justiça de Deus, porque o batismo é a justiça de Deus. Então, quem crê quer ser batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Está vendo? Quem crê e for batizado será salvo. Nunca esqueça disso. Quem não crê será condenado. Então, quem não crê nem batizado é. Está vendo? E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. É em meu nome. Quando o embaixador sai aqui do Brasil e vai em qualquer outro país do exterior, ele vai no nome de quem? Do presidente. Do atual presidente. É no nome dele. Ele vai fazer aquilo que o governante, o presidente, o primeiro-ministro, não importa, deu ordem para ele fazer. Mas ele, quando chega lá, não fica ligando para o presidente, fala aí, ele faz isso. Ele age no nome, na autoridade do presidente. Deu para entender? Simples, né? Então ele está dizendo, em meu nome expulsarão demônios. Nós recebemos quem creu aí? Todo mundo? Então você tem essa autoridade sobre sua vida. Rafael, mas eu tentei expulsar demônio e ele não saiu. Ele não saiu porque sabe que você não tem a consciência da tua autoridade sobre a vida dele, sobre a existência dele. Que quando ele entende que você conhece a autoridade que tu tem, ele sai na hora. Porque é no nome de Yeshua, não é no meu poder, não é no seu poder. É no nome do Filho do Deus vivo. Falarão novas línguas. Isso aqui é orar em línguas. No nome de Yeshua. Ele é que está falando. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso aconteceu com Paulo. Mas Paulo não pegou a serpente de vontade própria. Porque existem nos Estados Unidos congregações que pegam serpente por causa dessa palavra.
Mas não é isso que Deus está falando. Isso é tentar a Deus, meu irmão. É no caso de que você está lá na obra do Senhor e uma serpente te picar, você não vai morrer, porque o Senhor é no nome dele que você está trabalhando. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi picado por uma serpente venenosa nas mãos, ele sacudiu a serpente, caiu no fogo e todo mundo ficou olhando para ele, para ele babar e morrer. Mas ele não morreu porque foi na autoridade do Senhor Yeshua. Mas não é para você se deixar ser mordido por serpente, não é isso. O Paulo não viu a serpente. Amém? Então, Deus o livrou. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Gente, é Yeshua que está falando. Não fui eu que inventei, não. Ó, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Às vezes as pessoas ficam, Senhor, amantíssimo Deus, que cure essa enfermidade. Ele está dizendo que a gente vai impor a mão no nome dele, e o enfermo será curado. Precisamos aprender. Precisamos aprender. Ainda não aprendemos. Tem um conceito na igreja que aquele ali tem unção de cura, só aquele, mais ninguém. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Não estou dizendo que aquele não tenha, mas todos têm. Porque Yeshua está falando, aquele que crê. Quem creu? Então tu tem essa autoridade. Rafael, mas eu tenho medo. Rafael, não faço. Rafael, não vou. Unção é serviço. Se o embaixador não sair daqui e não for para o outro país, como que ele vai agir no nome do presidente? Não vai, ele vai ficar aqui. Deu para entender? Eu preciso ir servir para que eu possa, o quê? No nome de Yeshua, impor a mão e curar os enfermos. É isso que está escrito. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Ó, é o Senhor que coopera. Não sou eu que tenho poder, não sou eu que tenho autoridade. A autoridade é dele concedida a nós, no nome dele. Às vezes a gente fica esperando algum tremelique, sei lá, algum arrepio. Você não precisa sentir arrepio. Paulo não falou, estou todo arrepiado. Ele não falou nada disso. Ele foi picado pela serpente, ele creu, sacudiu, e Deus o livrou da morte. A primeira coisa que Yeshua fala é para fazer discípulo por toda a terra. De Canaã para toda a Ásia, toda a África, toda a Europa, toda a América do Norte, até chegar à América do Sul, no Brasil, por exemplo. A Boa Nova viajou por toda a terra, nós somos discípulos de Yeshua, fruto desta ordem que Yeshua deu aos seus primeiros discípulos, logo antes dele subir e sentar à destra do Pai. Só isso já é um milagre, gente. Posso afirmar a você, o fato de nós estarmos aqui crendo em Yeshua, isso é um milagre. E você nem sentiu o arrepio. Mas é um milagre, porque um homem pobre, um homem que não tinha nenhuma, como é que eu vou dizer, aceitação social da época. Um homem que, teoricamente, humanamente falando, tinha tudo para ser esquecido e foi feito tudo para esquecerem dele. Ele deu uma ordem lá atrás e ela está se cumprindo aqui. Que autoridade, hein? Que autoridade. Você sabe por que pregaram o evangelho para você?
causa da ordem dele. Fazei discípulos de todas as nações. O Brasil é uma nação. O Congo é uma nação. Estados Unidos é uma nação. A Argentina é uma nação. A Rússia é uma nação. A África do Sul é uma nação. A França, Portugal, não tem uma nação que não ouviu falar de Yeshua. Ordem dele. E nem escreveu o livro. E ele nem plantou uma palmeira. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E a ordem dele está sendo estabelecida até hoje. E não tem quem possa impedir. Em todo esse caminho da boa nova pelo mundo, uns creem e são batizados e salvos, e outros não creem. Logo já são condenados. É isso aí. Ah, Rafael, mas minha mãe não crê. Vai ser condenado. Fala isso não, Rafael. Falo sim, porque é isso que está escrito. Quem não crê será condenado. Ah, não aceito isso. Não importa o que você aceita ou não. É isso que Yeshua falou. E tudo que ele falou foi o Pai que deu a ele. E tudo acontece. Então, certamente, quem não crê é condenado. Inclusive aqui no Brasil, se somos salvos, é porque cremos e somos discípulos de Yeshua. Quem crê, além de sermos salvos, quem crê, além de ser salvo, tem sinais que os acompanham. Porque ele fala no futuro, acompanharão. Então, nós temos que ter sinais que nos acompanhem. E esses sinais acompanharão os que crerem. Vou perguntar de novo, quem creu aí? Está mais fraco, né? Está ficando fraco. Então, em meu nome expulsarão demônios. Eu posso mudar isso aqui que eu não estou errado. Se vocês creram, então nós temos que expulsar demônio em nome de Yeshua. Nós recebemos essa autoridade dele. Falaremos novas línguas, é o mais fácil. Todo mundo quer falar em línguas. É ou não é? Mas a Bíblia diz, nem todos falarão em línguas, mas terá entre nós pessoas que o Ruach HaKodesh, o Espírito do nosso Pai Celestial, concederá orar em novas línguas. Uns receberão o dom de interpretar, outros receberão o dom de orar em línguas e interpretar as línguas. Amém? Mas nem todos orarão em línguas. Pegarão em serpentes, como Paulo aconteceu, mas isso não é para que eu vá pegar serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, não é para me beber veneno, gente. Amém? É se, sem eu saber, o cara quiser nos matar e colocar veneno, a gente vai beber e não vai acontecer nada. Olha o que a Bíblia fala, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eu quero que vocês prestem atenção no primeiro sinal que nos acompanha. Nos acompanha, né? Em meu nome expulsarão demônio. Todos nós que cremos, sem exceção, temos autoridade sobre o diabo e suas hostes. Chama o pastor para expulsar o demônio. Você tem que expulsar. Você não creu? Você recebeu a autoridade de Yeshua. Você não precisa ter uma manifestação de poder na sua vida, como muitos pensam. Você tem que usar a autoridade. Você tem que estar trabalhando para o Senhor. Porque aquele que é ministro, ele foi levantado ministro pelo presidente, não foi? E se ele sai,
para fazer qualquer coisa na área dele, em outras nações, ele vai no nome dele. Então, eu preciso estar trabalhando para que eu possa trabalhar no nome de Yeshua. Não é eu, de repente, falo, está curado e está curado. Não, eu tenho que estar trabalhando para curar no nome dele. É serviço. Unção é serviço. Todos nós cremos, sem exceção, então todos temos autoridade sobre o diabo e suas hostes. Quando Yeshua chamou os 12 discípulos, já lhes dá autoridade. Veja em Mateus 10:1. E chamando a si os seus 12 discípulos, até quem recebeu autoridade? Até o Judas. Por que Judas não expulsou o demônio? Hein? Porque ele não cria. Mas ele viu. Mas ele não cria. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Toda sorte. O que é toda sorte de doença e enfermidade, hein, gente? Câncer está no meio? Todas. Toda. Gente, nós precisamos aprender muito. Nós estamos muito fora. Tem misericórdia. Logo, o primeiro ato de Yeshua com seus discípulos foi delegar a eles a autoridade espiritual. E o último ato de Yeshua com seus discípulos foi reafirmar essa autoridade espiritual concedida não só aos primeiros discípulos, mas estendida também a todos aqueles que iriam crer futuramente, como nós, no caso. O interessante é que Yeshua só envia os 12 depois de conceder-lhes a autoridade espiritual. Primeiro vem a autoridade espiritual, depois vem a missão. No versículo 5 de Mateus 10, na primeira parte diz, a estes 12 enviou Yeshua. Primeiro ele dá autoridade, depois envia. Primeiro ele prepara, depois envia. Ele não envia e depois prepara. Ele prepara e envia. Primeiro, Yeshua concedeu autoridade espiritual e depois os enviou para fazer o que ele queria que eles fizessem. Ó, ele é como se fosse presidente e os discípulos são os ministros. Eles vão na ordem do presidente. Amém? Vocês vão fazer isso. E eu vos dou autoridade para fazer isso que eu quero que vocês façam. E ele nos concedeu essa autoridade para fazer isso que ele mandou. Todos nós. O interessante é que Yeshua já li. Primeiro, Yeshua concede autoridade espiritual e depois os envia para fazer o que ele queria que eles fizessem. Que autoridade é essa que Yeshua concede? É a mesma autoridade que ele recebeu ao ser batizado por Yohanan no Rio Jordão. E o Ruach HaKodesh vir sobre ele em forma corpórea de pomba. E o próprio Pai dizer, este é meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Nesta hora, a autoridade espiritual veio do céu para a terra, pois havia uma profecia no Taná que dizia, em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Muita gente pensa que ele está abrindo a prisão nas cadeias, né? Libertando todo mundo. É verdade? Então, que prisão é essa? A Bíblia manda prender o bandido, não manda? Inclusive, a Bíblia fala para não soltar, porque ele vai repetir. Né? Essa soltura que a lei manda, isso não é de Deus, não. Solta, o cara comete uma atrocidade maior ainda. Não é? Então não é disso que a palavra está falando. Está falando proclamar liberdade aos cativos, cativos do diabo. Amém? Inclusive os bandidos. São cativos de quem? Do diabo. E abertura da prisão, porque ele nos aprisiona. Ele nos torna escravos. E ele veio nos libertar de tudo isso. Então Deus deu autoridade para Yeshua fazer o quê? Amanietar o valente. A palavra não fala? Vem um mais valente e amanieta
E aí sim a casa fica livre. Olha aí, ó. Então Deus deu autoridade para Yeshua, seu filho, salvar, curar e libertar os cativos e oprimidos do diabo. Meu irmão, essa mesma autoridade foi dada ao homem lá no jardim do Éden. Você quer ver? Quando Deus colocou o homem para guardar o jardim, Deus estava dando autoridade ao homem também para expulsar o diabo. É só você pensar comigo, por que você guarda seus bens? Por quê? Hã? Porque tem ladrão, né? Senão você não precisava guardar. Concorda? Você guarda porque existe ladrão, não é? Se não tivesse ladrão, você precisaria guardar seus bens? Não, não tem ladrão. Eu posso deixar meu celular na praça, que fica lá, alguém vem e fala: ô Rafael, seu celular está aqui, não é? Não tem ladrão. Se tem ladrão, nem guardar você consegue direito. Deus colocou o homem em um jardim no Éden também para guardá-lo. Veja, lá em Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Meu irmão, guardar de quê? Já parou para pensar? Por que que Deus havia de colocar um homem para guardar alguma coisa? Tinha ladrão? Tem que ter. Se é guardar. Porque Deus queria que o homem guardasse o jardim do Éden, gente. É porque já tinha um ladrão. Logo, se o homem, aqui se lê tanto macho e fêmea, é o guarda do jardim, logo Deus lhe deu autoridade para guardá-lo do ladrão. Satanás já havia sido expulso do céu e já não era mais anjo de luz, mas sim um anjo caído, e já estava rodeando a terra, querendo matar, roubar e destruir. Por essa razão, Deus dá autoridade ao homem para guardar o jardim do Éden, expulsando os demônios. Só que o homem não usou, não exerceu esta autoridade. Então, Satanás entrou no jardim do Éden, local onde Deus manifestava a sua presença diante do homem, local este onde um homem tinha autoridade para guardar. Era nosso trabalho, guardar o local onde Deus se manifestava diante do homem. Então, Satanás entrou no jardim do Éden. Logo onde Deus manifestava a sua presença, ficou contaminado. Local este onde um homem, na realidade, teria que ter guardado. Satanás toma posse do jardim e ele não foi expulso pelo homem. Muito pelo contrário, o homem acabou permitindo, obedecendo a ele. Satanás então toma essa autoridade do homem e passa a ser o príncipe deste mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas chifre na Bíblia é sinal de autoridade. E a figura do diabo é representada sempre com 2 chifres. Você acha que isso é à toa? Hein? Claro que não. Estes 2 chifres são a autoridade que o Senhor deu ao homem. Um chifre do macho e um chifre da fêmea. O homem entregou ao diabo a autoridade que Deus lhe concedeu. Se você olhar o Taná, né, você já sabe o que é, né? Se você o ler com a devida atenção, você não verá os homens expulsando o demônio. Você só verá o Senhor dizendo em Malaquias: eu repreenderei o devorador. Você verá o profeta dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Você já viu no Taná alguém expulsar demônio? Hein? Só vimos Davi tocando a harpa e o demônio afastava. Davi parava de tocar a harpa, o demônio voltava. Mas a gente não vê, eu te expulso. Ó, veja lá em Zacarias 3,2. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Até o arcanjo Miguel,
aqui na terra, disse o diabo, o Senhor te repreenda. Veja Judas 1,9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha aí, ó. Eu já falei, você vai ver Davi tocar seu instrumento e o demônio no rei Saul se afastar, pois o espírito de Elohim vinha quando Davi adorava ao Senhor. O demônio afastava, mas não era expulso do rei Saul. O demônio voltava a Saul quando Davi parava de louvar. Na antiga aliança, ninguém tem autoridade espiritual para expulsar demônios. Mas viria um, profetizado por Isaías 61, que teria autoridade para expulsar demônio, e este é Yeshua, o Filho do Deus Eterno, o Mashiach de Israel. E esta profecia de Isaías cumpriu-se, né, no Jordão, quando Yeshua foi batizado. A partir deste dia, em Yeshua, o homem que crê nele, como foi no princípio em Adão, volta a ter autoridade no nome dele de guardar o jardim do Éden. Você pode perceber na palavra que só depois que Yeshua recebe o Ruach HaKodesh é que é permitido por Deus que o diabo o encontre no deserto e o tente. Você verá que só quando Yeshua disse ao diabo, retira-te, ou seja, só quando Yeshua o expulsou é que ele saiu. Veja em Mateus 4, 10, 11. Então ordenou-lhe Yeshua, ó, vai-te, ordenou-lhe Yeshua. Yeshua não falou, Yeshua ordenou-lhe. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o... Então o diabo só foi embora quando Yeshua ordenou que ele fosse embora. Yeshua dá uma ordem direta a ele. Sai. E ele teve que deixar Yeshua. Primeiro fez na terra, desde a criação do homem em Gênesis, que a autoridade que Deus concedeu a Adão e Eva foi exercida na face da terra por um filho do homem. Então é a primeira vez que alguém manda o diabo sair, ele tem que sair. Entendeu? Essa autoridade foi exercida por Yeshua como filho do homem. E no deserto para onde o homem foi, quando entregou a autoridade ao diabo, fora do jardim do Éden, ninguém tem dúvida que Yeshua tem autoridade sobre os demônios, que eles se submetem a todo tempo a Yeshua. Teve demônio que disse: bem sei quem tu és, o santo do Altíssimo. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ó. O diabo sabe que os dias dele e de todo anjo caído está contado, e que eles serão trancados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Ele está me ouvindo e ele sabe disso. Volto a repetir, ninguém tem dúvida que Yeshua tem autoridade sobre todas as hostes ou potestades malignas. Todos eles se prostram e sempre se prostrarão diante de Yeshua. Porém, muitos dentre daqueles que creem em Yeshua não sabem que ele, antes de partir, nos delegou esta autoridade. Então, ficou um negócio esquisito dentro da igreja, onde alguns expulsam demônios ou têm autoridade sobre enfermo e outros não. Só que, na realidade, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que todos nós temos autoridade para fazê-lo. E nós devemos fazer. Rafael, mas tem que acontecer alguma coisa. Não, não tem que acontecer nada. Você tem que dizer assim, olha, o diabo não manifesta aqui. Sabe por quê? Porque quem manda aqui somos nós em nome de Yeshua. E aqui, quando entra, o demônio sai. Se alguém vier acompanhado com algum demônio aqui, eu digo em nome de Yeshua, quando botar os pés ali, o demônio sai. Amém? Você crê? Ficou arrepiadinho? Volto a dizer, todos nós recebemos essa autoridade. Yeshua delegou a nós, meus irmãos. E é só você ver que quando Yeshua chamou os 70, ele os enviou em Lucas 10:1. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si, de dois em dois,
e a todas as cidades e lugares onde ele havia de vir. Veja o relatório deles a Yeshua quando eles voltaram. Em Lucas 10, 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, em teu nome, até os demônios se submetem, nos submetem. Em teu nome, em nome de Yeshua, os demônios falam assim, nos submetem. Olha aí, em teu nome, Senhor. Que coisa estranha, Senhor. A gente nunca tinha visto isso, mas agora está acontecendo isso, Senhor. No teu nome, os demônios estão se submetendo a nós. Eles sabiam da existência dos demônios. Olha aí. Israel sabia, mas os demônios não se submetiam a eles. Mas agora, no nome de Yeshua, estão se submetendo a eles. Veja a resposta de Yeshua em Lucas 10, 18, 19. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como um raio cair do céu. Opa! Aí, Satanás nunca tinha visto um homem expulsar seus demônios. Primeira vez. Eu não sei que dia foi esse, mas esse dia deve ser feriado para os demônios. Porque foi um dia marcante. Desde Adão e Eva, que um homem não tem autoridade de expulsar demônios. É muito tempo, gente. E agora, a partir de Yeshua, ele nos concede autoridade como filho do homem. Então, todos nós que cremos temos autoridade sobre as hostes malignas. Temos que amadurecer. Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e... Gente, o que é serpentes e escorpiões? Você acha que ele está falando de serpentes e escorpiões? Apesar de que se a gente pisar sem querer, a gente não vai morrer. Se estiver no serviço. Mas isso aqui está falando de demônio, gente. E sobre todo o poder do inimigo. Gente, ouviu? Sobre todo o poder do inimigo. Todo! Nós precisamos amadurecer, hein, gente. A gente precisa ter porte de filho de Deus. Olha o que ele fala. E nada vos fará dano. Olha. E a gente fica escutando. Cuidado, irmão. Tem retaliação. Tem nada. Se você está sujeito a Deus, não tem retaliação nenhuma. Não tem. Porque Yeshua falou. E nada vos fará dano algum. Dano algum é o qual? Qual dano? Pois é. Ele mente? Então nós temos alguma coisa de errado. Nós precisamos amadurecer aí, gente. Precisamos entender essas coisas. Você prestou atenção, nada vos fará dano. Não existe possibilidade de retaliação ou revide por parte do demônio quando nós os expulsamos. Não precisa ter medo, porque se você estiver sujeito à poderosa mão de Deus, não tem retaliação alguma. E se alguém braquejar contra ti, cai em cima dele mesmo. Se alguém te amaldiçoar, cai em cima dele mesmo 2 vezes mais. Porque Yeshua falou isso. Você entendeu? Hein? Você está com o coração com medo? Então é porque você não amadureceu ainda. Eu leio isso aqui, eu fico impressionado, e nada vos fará dano algum. Quantas vezes eu ouvi na igreja, irmão, cuidado que tem retaliação. Só se eu não tiver sujeito a Deus.
Aí tem. Porque o poder não está em nós. Está no Pai e no Filho. Está escrito aí. Não existe nenhuma possibilidade de retaliação ou revide por parte de demônio quando nós os expulsamos, pois eles estão por meio da autoridade, eles estão por meio da autoridade concedida por Yeshua, sujeito a nós. Eles estão sujeitos a nós, todas essas. Gente, pode ser o maior demônio, esse demônio é poderoso, problema dele. Problema dele. Ele está sujeito a nós em nome de Yeshua HaMashiach. Esse amém fraco. Em nome de Yeshua, eles têm que se submeter a nós, a não ser que você de fato não creu em Yeshua e não se submeteu ao Pai. Aí vai acontecer o que aconteceu com os 7 filhos de Seva, em Atos 19:13. Ora, também alguns dos exorcistas judeus. Meu irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Se tinha exorcista em Israel, é porque Israel sabia que tinha o quê? Agora é que está dizendo que não tem a ortodoxia. Mas tem. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Yeshua sobre os que tinham espíritos malignos. Eles sabiam. Lembra daquela história que está escrito que diz assim, aquele que não crê aquele que não tem direito até o que tinha lhe será tirado? Eles sabiam que tinha demônio, agora já não sabe mais. Agora já não é mais demônio, porque o demônio está sujeito a Deus e vem para fazer a vontade de Deus, mas ele não é demônio, assim como a igreja fala. Já começou essa história aí, já ouviram? Eu já ouvi. E muito. Eles estavam expulsando demônio lá. Aí eles falavam assim, conjuro-vos por Yeshua quem Paulo prega. Fala sério. Terceirizou o negócio, é? Eles estavam expulsando o demônio por Yeshua que Paulo prega. Estavam vendo Yeshua como um amuleto que podia ser usado por qualquer um, inclusive eles. E os demônios sairiam. Veja o que acontece em Lucas 19, 14, 16. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Ele era sacerdote, cara. Olha aí, Respondendo, porém, o espírito maligno disse, a Yeshua eu conheço. E conhece mesmo. Todo demônio conhece Yeshua. E muito bem. E sei quem é. Paulo. Conhecia Paulo também. E eles conhecem a gente. Hein? Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe se você entende e está sujeito a Deus e tem autoridade concedida pelo Filho de Deus. Ele sabe que você tem ou se você não tem. Não pensa que eles não sabem. Eles sabem. Aí, Yeshua eu sei quem é. E sei também quem é Paulo. Mas vós, quem sois? A ideia que dá é o seguinte, eu estou vendo Yeshua e Paulo lá do outro lado. Mas vocês estão aqui comigo. Vou arrebentar vocês. Aí, Vocês quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno soltando sobre eles, sobre os 7, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e ferido fugiram daquela casa. Deu surra, tirou a roupa deles, envergonhou eles, porque eles não estavam sujeitos a... Para pensar, são filhos de um sacerdote, são levitas,
não estavam mais sujeitos a Deus. Aí você vai entender porque que João Batista estava no deserto. Você vai entender que João Batista não estava no templo. João Batista teria que estar no templo. Mas o templo estava corrompido. Olha aí, ó. O nome de Yeshua não é um amuleto. Como muita gente vê, o cara nem é crente, o sangue de Jesus tem poder. Vai nessa. Vai nessa. Não se sujeita a Deus não para você ver o que vai acontecer. A autoridade de Yeshua é válida em nós à medida em que nós nos sujeitamos a Deus. Senão não tem jeito. Nós temos que crer nele, como dizem, não é crer nele como um grande advogado dos advogados, não é nada disso, meu irmão. Médico dos médicos. Onde é que está escrito que Yeshua é médico dos médicos na Bíblia? É como dizem as Escrituras. Quem é Yeshua? Pedro falou. Pois é crer que ele é o Filho do Deus vivo. Fim de papo. Não adianta você ficar dizendo que ele é advogado dos advogados, rei dos reis, médico do médico. Rei dos reis, a palavra fala, mas médico dos médicos, não. Não adianta nada disso. O que adianta é você compreender quem é de fato Yeshua. E lembra que Yeshua vai para uma terra pagã e pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Ah, uns dizem que é João Batista que ressuscitou. Adiantou? Só coisa boa que falaram para ele. Uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é profeta, só coisa boa. Mas adianta dizer coisa boa? Não adianta, você tem que dizer a verdade. Quem é Yeshua? É o Filho do Deus vivo. Senão, não tem valor. Aí fica a igreja inventando um monte de nome bonito, médico dos médicos, doutor do doutor. E Yeshua vai perguntar, mas você, o que diz quem eu sou? Médico dos médicos? Advogado dos advogados? Não adianta nada. Você tem que entender que ele é filho. Entender. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, ó Pai Santo, como único Elohim, e a mim, seu enviado. Essa é a vida eterna. Você tem que entender que ele é o filho do único e verdadeiro Elohim. O Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Não é qualquer o Elohim, não. É o de Abraão, Isaac e Jacó. Visto que nos evangelhos está escrito que ele será conhecido eternamente como o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. É esse. Ele é identificável. Não é qualquer um. Não é vai com Deus. O cara é ímpio e fala para você, vai com Deus. Você tem que perguntar, que Deus? Você não conhece. Tem que ter cuidado. Temos que conhecê-lo, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Pai Celestial, e submetermos a ele. Aí sim, a autoridade concedida por seu Filho se estabelece em nós. E aí vai acontecer o que ele falou. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Shabbat Shalom. Precisamos amadurecer. Essa é a conclusão que eu cheguei.